Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. O Vasco enfrenta Resende em jogo que fecha a última rodada do Campeonato Carioca. A 11ª rodada do Estadual do Rio de Janeiro só vai servir para definir os confrontos das semifinais entre os quatro grandes. A única emoção da última rodada do Campeonato Carioca é definir quem serão os adversários de Fluminense e Flamengo nas semifinais. Botafogo e Vasco decidem quem fica com a terceira e quarta posição na fase de grupos e, para avançar em uma situação melhor, o Cruz Maltino precisa vencer o Resende no domingo, às 16 horas, no estádio de São Januário, e torcer para que o time da Estrela Solitária perca pontos diante do Audax. O Vasco chega para o confronto depois de sofrer um baque complicado no meio de semana quando foi eliminado na Copa do Brasil na segunda fase pelo Juazeirense, da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, a equipe caiu no torneio nas penalidades por 4-2 depois de ter empatado em 1-1 no tempo normal. Já no Campeonato Carioca, na rodada anterior, também sofreu uma derrota, mas no clássico diante do Flamengo pelo placar de 2-1. Esse resultado, unido à vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda, fez com que o Gigante da Colina perdesse uma posição na tabela, com 19 pontos somados, sendo 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Hoje, a equipe está na quarta posição. Do outro lado, o Resende conseguiu emplacar uma sequência invicta de 3 partidas ao longo do campeonato, mas ela foi quebrada na última rodada, quando cedeu ao elenco recheado de reservas do Fluminense, e acabou sendo goleado pelo placar de 4-2. Munido da estratégia de esperar o contra-ataque, levou o primeiro gol de forma precoce e desestabilizou. Zé Ricardo deve poupar diversos jogadores titulares na partida contra o Resende. Vasco define prioridades no mercado da bola após eliminação na Copa do Brasil e intensifica busca por reforços. O Vasco da Gama foi eliminado na Copa do Brasil de forma surpreendente e vai em busca de reforços no mercado da bola para a disputa da Série B. O Vasco da Gama até fez um bom início de campanha em 2022, no entanto, os últimos resultados acabaram decepcionando os torcedores. A equipe carioca perdeu os clássicos disputados e também foi eliminada de forma inesperada na Copa do Brasil. Visto como grande favorito para avançar de fase na competição nacional, o Vasco foi surpreendido pela Juazeirense. O jogo terminou em empate pelo placar de 1-1, mas o time carioca foi eliminado após a disputa de pênaltis. Com o resultado, a pressão cresceu em cima do técnico Zé Ricardo. O Cruz Maltino segue mapeando o mercado da bola em busca de peças para reforçar o elenco do técnico Zé Ricardo, e a eliminação na Copa do Brasil foi um fator decisivo para que os dirigentes se movimentassem nos bastidores. A expectativa é de que 5 jogadores sejam contratados até o início do Brasileirão da Série B. Eric do Ipiranga e João Diogo da Caldense foram especulados no time de São Januário. Apesar de um possível acerto poder acontecer, os reforços só se juntarão ao elenco após o fim das competições estaduais. A equipe ainda deve ir em busca de um atacante de lado de campo, 2 meio-campistas, um zagueiro e um lateral, além de um centroavante. O Vasco contratou ainda no mês de dezembro de 2021 o zagueiro Luiz Cangá. O jogador chegou para honrar o contrato para o período de empréstimo, mas recebeu apenas 3 oportunidades no clube. Em busca de mais oportunidades, o defensor não vai renovar o seu contrato e deixa São Januário no fim de março. Carlos Brasil apresentou alguns nomes ao comitê de acompanhamento, que tem um membro da 777 e que foram vetados pela empresa americana. Esses nomes não passaram na análise do grupo americano. Mas e aí, torcedor vascaíno, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao trabalho de Carlos Brasil até o momento na formação do elenco do Vasco para a temporada de 2022. Carlos Brasil admite procura por reforços e traça perfil ideal para o Vasco. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco da Gama recebe o Resende pela última rodada da Taça Guanabara. A equipe já está garantida nas semifinais. O momento do Vasco na temporada não é um dos melhores. O clube caiu de rendimento no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, competição onde foi eliminado pela Juazeirense. A situação ligou o alerta para a procura de reforços. Internamente se fala em até 5 reforços para a Série B.
Apesar do Cruz Maltino não ter dinheiro para fazer investimentos, a expectativa é de que haja antecipação de recursos da 777 Partners para trazer ao menos 2 jogadores de qualidade ao elenco comandado por Zé Ricardo. Segundo o GE, há conversas de 2 atletas de futebol nacional com o presidente Jorge Salgado à frente do tema. Carlos Brasil, dirigente do Cruz Maltino, falou sobre a quantidade e o perfil de reforços que o Vasco busca trazer para a Série B. Abre aspas, estamos olhando para todos os mercados e a ideia é trazer 4 ou 5 reforços para a Série B. Consultamos um jogador sul-americano recentemente, 2,8 milhões de euros, não tem como investir esse dinheiro, infelizmente os melhores custam muito caro, fecha aspas, disse Carlos Brasil. Dentro do planejamento, o time busca 1 ou 2 zagueiros, atacantes de velocidade, mais um meia e um lateral. No momento, o clube busca manter o sigilo das contratações, embora recentemente o nome do atacante Eric do Ipiranga tenha sido ventilado, o que não agradou em nada a torcida vascaína. Outro nome que interessa ao Vasco é o de Fabrício Daniel. Os clubes abriram negociação, mas o Mirassol só aceita vender e os moldes propostos não agradaram ao Vasco, que tratou a negociação como encerrada. Em entrevista coletiva, Brasil admitiu a conversa com diversos atletas e que a angústia vivida pelo torcedor também acarreta na diretoria. Abre aspas, vamos procurar qualificar o elenco dentro da realidade do Vasco. Se a diretoria resolver mudar o padrão, ótimo para nós, que teremos a possibilidade de trazer jogadores de maior investimento. Conversamos com muitos jogadores, é o que mais a gente faz. Tem muitas oportunidades que vamos atrás e percebemos que é impossível. Tem outras que conseguimos entrar em uma negociação. A angústia do torcedor é uma angústia nossa também. Mas o problema do Vasco vem de muitos anos, fecha aspas, disse Brasil. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, quais são as posições mais carentes do atual elenco do Vasco comandado pelo técnico Zé Ricardo? Deixa nos comentários a sua opinião. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.